Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Vamos fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, nos harmonizando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade e podemos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos de Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca, o livro que nós recomendamos. Ele é de inspirações de paz, saúde e felicidade para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a cura do mundo. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que o mundo está como está? Qual a finalidade disso tudo? A resposta que espero é que estamos aqui para aprender a amar, para agir como verdadeiros anjos de guarda uns dos outros, para demonstrar amor e compaixão, para ajudar a crescer. Esta é a razão e o significado da vida. Isso foi dito pelo Dr. Bernie Siegel. Ele é um cirurgião pediátrico norte-americano que foi conhecido por popularizar a relação mente, emoções e cura e autor do livro Amor, Medicina e Milagres. Então, ele inclusive foi extremamente criticado, porque esse cirurgião, ele acredita que as emoções, elas interferem juntamente com a nossa mente no nosso processo de cura. E, consequentemente, ele também acredita e acreditava que o médico precisava ser, no caso ele era pediatra, extremamente empático com seus pacientes, não manter um distanciamento tão grande, né? Não se envolver nessa necessidade tão grande de profissionalismo que muitas vezes cria uma barreira entre o médico e o paciente, que já está às vezes já está passando por um processo de saúde, de doença, ou física, ou emocional, mental, e que ainda se depara com a frieza dos profissionais. Então era algo que ele não concordava. Ele fez esse livro extremamente divulgado, foi um best-seller extremamente importante e foi um divisor de águas, porque ele fez um chamado ao meio, né, profissional, para que possamos nos humanizar. E ele acredita em que nós, seres humanos, nascemos e temos uma finalidade que ela é coletiva. Então, eu não tenho como ser feliz se eu não ajudar o meu próximo, se eu não for o anjo da guarda do meu próximo. O individualismo, ele nos aprisiona. Quando nós agimos de forma egoísta, de forma em que só pensamos nas nossas necessidades e nos distanciamos da necessidade do nosso próximo, que foi exatamente isso que Jesus veio trazer, né? A necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Quando nós fazemos isso, nós estamos adoecendo, nós adoecemos psicologicamente, espiritualmente, quando nos isolamos dentro do nosso mundinho. E eu não estou dizendo do mundo físico somente, né, na questão de, então eu preciso ser uma pessoa que estou sempre em grandes grupos sociais, em festas, em eventos, que eu tenho 20, 30 colegas que eu digo que são meus amigos. Não é sobre isso. É sobre presença
quando o outro precisa da nossa colaboração. Porque às vezes a gente é muito próximo quando a gente está numa festa, né? Quando é para um momento de festa, de comemoração, quando é para comemorar um aniversário, um casamento, quando é o happy hour da empresa, quando é para uma situação de festividade. Mas qual é a proximidade que nós temos e exercemos quando um conhecido ou um amigo nosso está doente? Tanto emocionalmente como fisicamente. Qual é a nossa proximidade? Como nós nos aproximamos das pessoas que precisam de ajuda? Quando nós exercemos uma função de anjo da guarda encarnado, nós fazemos esses movimentos grupais para alegria, mas não fazemos grupos para a tristeza. Então, se nós temos um amigo que está passando por dificuldades físicas, de ordem doença, algum problema que a pessoa está passando, nós costumamos não ligar, não mandar uma mensagem, não quero incomodar, o fulano está adoentado, é melhor deixar a pessoa tranquila, não quero invadir o espaço. Se a pessoa está passando por uma dificuldade financeira e que ela está, em decorrência da dificuldade financeira, adoecendo emocionalmente, nós também nos distanciamos. Quando está tudo correndo bem, quando a vida está... Estamos nadando de braçada no mar da vida, todo mundo está disponível, todo mundo está junto. Quantos relatos nós já ouvimos de pessoas que eram muito ricas, que tinham suas casas lotadas nos finais de semana, com muito churrasco, muito chopp, muita alegria, muita risada, muita piada para viagens, grandes grupos, todos confraternizando. Mas quantos grupos a gente vê de pessoas que cada um faz um bolinho e vai levar lá para um doente, ou então manda uma mensagem e pergunta, olha, você está com dificuldade financeira, você está precisando de alguma coisa, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te ajudar com uma cesta básica, ou então se eu tiver algum dinheiro eu posso te arrumar e você nem precisa me pagar, ou então quando você estiver numa situação melhor, você acerta comigo. Isso raramente acontece. Então, por isso que o mundo está como está. Por isso que nós estamos todos adoecidos. Nós temos medo de gente. A violência é enorme? É muita violência. Realmente não dá para confiar em todo mundo, não dá para confiar nas pessoas na rua. É algo preocupante. Mas nós temos um problema de confiança até com pessoas que a gente trabalha, pessoas que a gente divide o nosso espaço no social. Nós temos medo das pessoas, a gente tem dificuldade de nos aproximarmos, né? Às vezes isso acontece em decorrência de uma criação rígida. Às vezes os pais criam os filhos com medo de outras pessoas. Uma criação muito isolada, em que a gente vai crescendo e ficando dentro de uma bolha. De repente todo mundo é uma grande ameaça, ninguém é confiável. Então a gente tem que ter essa medida, essa proporção de não criarmos nossos filhos, não influenciarmos para que ele tenha medo uns dos outros. Também não podemos deixar de mostrar que o mundo tem gente boa e também tem gente ruim. Existem pessoas que não são boas, pessoas que são uma ameaça, pessoas que podem te extorquir, te fazer mal, existem sim. Mas a gente não pode perder a fé no ser humano. Então, esse cirurgião que foi contra toda a escola acadêmica, ele tentou trazer, imagina, um cirurgião pediatra, né? Ele tentou trazer a necessidade de proximidade mental, emocional com o paciente, com os familiares, e que o amor tem uma função no processo de cura. Então ele acredita, eu acho que ele acredita no que Jesus sempre acreditou. Jesus sempre acreditou
que o amor, a lei de amor é a única coisa que nos salva de nós mesmos. Quanto mais desamor que nós temos por nós mesmos e pelo próximo, maior a nossa dificuldade em nos curarmos, emocionalmente e fisicamente. Eu já disse, acho que eu já mencionei aqui em outras vibrações, de crianças que tiveram contato físico e das que não tiveram contato físico, que foram criadas, tendo suas necessidades todas correspondidas, mas um sistema imunológico mais frágil do que aquelas crianças que foram pegas no colo, que foram acalentadas, que sentiram o calor humano, que sentiram afeto. Então, que possamos aprender com Jesus sobre o amor, sobre a afetuosidade, e o mundo só vai se curar quando cada um exercer a função de anjo da guarda do seu próximo. Enquanto você refletia sobre o texto, eu me fazia a pergunta: por que eu estou aqui? Primeiro, como a gente sempre comenta, é o alto amor, né? Eu estou aqui para me transformar, para evoluir, para pôr em prática todos os ensinamentos que Jesus nos deu a oportunidade de aprender. E nessa minha jornada, quantos não passam pelo nosso caminho para servirem de instrumento, para que a gente possa pôr em prática esse amor, essa caridade, pôr em prova o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Por que eu estou aqui? Eu acho que é uma reflexão, uma frase tão pequena, né? Mas tão profunda, né? Por que eu estou aqui? Vim a passeio? Vim para aproveitar o final de semana? Se a gente fizer uma análise assim, bem rápida, vamos colocar dos últimos 15, 20 anos, quantos amigos passaram pelos nossos caminhos? Amigos. Amigos de churrasco, de bebida, de farra. Mas amigo que estava do seu lado quando você mais precisava. Mas não vamos falar do amigo, vamos falar de nós mesmos. A pergunta é: por que eu estou aqui? Então, o amigo que passou pela nossa vida, ele foi um instrumento pela qual nós vamos colocar em prática o nosso aprendizado. E se nós estamos aqui para desenvolver o alto amor e também a compaixão para com o meu próximo, por que eu estou aqui? Parece simples, né? Parece uma pergunta boba, simples. Por que eu estou aqui? O que eu tenho feito para o meu próximo? Eu já notei algumas vezes que a gente vê assim uma reportagem no jornal que caiu uma bomba e matou não sei quantas crianças. Alguns nem se sensibilizam. Nossa, mataram lá 2 brasileiros não sei aonde. Nossa! Aí eu me sensibilizo. Porque é brasileiro? O irmão que está lá no Irã, o que está lá na Rússia, o que está na Ucrânia também não é um irmão? Eu parei para fazer uma oração para ele? Eu parei para fazer uma oração pelos que na Palestina, que desencarnaram? Pararam para pensar como é que esses irmãos chegam do outro lado? Mas eu não tenho tempo para pensar, né? Eu tenho tanto problema meu, pessoal, vou me preocupar com o outro. Por que eu estou aqui? Para se preocupar só comigo mesmo, com meus problemas e com as minhas vontades, com meus desejos? Por que eu estou aqui? Exato. E assim, a gente está indo um pouco longe, assim, pensando nas crianças da Palestina, do Irã, da Rússia, da Ucrânia, da África. Mas... aqui do Brasil, né, inclusive? Não precisa muito, não precisa ir tão longe, não. Vamos pensar a gente mora, nos irmãos, a gente mora aqui na zona... comunidades. A gente mora aqui na Zona Norte, e na Zona Norte tem a região periférica,
com tanta necessidade e a gente às vezes só se recorda que existe muita necessidade na comunidade quando a gente quer distribuir brinquedo no final do ano para dar uma aliviada na nossa consciência. Quando a gente quer distribuir cesta básica, porque a gente se sente culpado por ter tanta fartura em nossas mesas, comidas que podem estragar, que vão para o lixo, então a gente se sente muito mal e aí a gente distribui cesta básica. É lindo, aí a gente grava, posta no Facebook, no Instagram e é bonito de se ver. Mas a caridade é aquilo que a gente faz num silêncio. Às vezes mandando uma mensagem para um amigo, dizendo para ele se ele precisa de alguma coisa, ou então indo até a comunidade quando ninguém está indo, quando ninguém está fazendo nada, quando não existe um movimento em que o mundo fica fraterno no final do ano. Nos últimos 15 dias do ano, ficamos todos fraternos. E aí distribuímos bondades. E os outros 11 meses do ano? Nós simplesmente vivemos as nossas vidas e se o vizinho está passando por uma dificuldade, a gente não sabe. Mesmo morando em apartamento, a gente quase não vê o vizinho, porque a gente vive uma vida corrida. Então a gente tem que fazer uma reflexão. Né? E esse médico, esse americano, norte-americano, ele está fazendo um chamado para a relação que existe entre as emoções, a mente, o corpo e o espírito. Está tudo interconectado. E então não basta só o médico ir lá e operar uma criança. Ele precisa operar a criança, vai se conectar mentalmente com aquela criança, emocionalmente com aquela criança. Porque o processo de cura acontece assim. É quando o médico se torna realmente um anjo da guarda daquela criança. Então é sobre isso, gente. É sobre a cura do mundo. A gente não tem que ficar esperando, né? Às vezes a gente que é espírita fica muito com a história do transição planetária, mudança, evolução, a gente está evoluindo, a gente fica muito preocupado com as coisas megalomaníacas. Não, as mudanças elas acontecem como formiguinhas, em pequenas coisas, em pequenos gestos. E a humanidade está sofrendo de solidão. Eu já mencionei também um livro muito interessante que chama Sociedade do Cansaço. Não vou conseguir repetir o nome do autor, porque é um nome complicado, e não sei se acho que ele é coreano ou chinês, não sei. Eu já li o livro, chama Sociedade do Cansaço. Recomendo, é só colocar Sociedade do Cansaço, um livrinho fininho, na próxima vibração, está aqui no meio dos meus livros, eu vou pegar para mostrar para vocês. Ele menciona isso, estamos todos cansados, esgotados, e esse esgotamento vem da nossa desconexão com a nossa essência e com o nosso próximo. É isso aí. Hoje estamos aqui para unir nossos corações e doar nossas melhores energias. Chegou aquele momento onde vamos novamente fechar nossos olhos, sentir a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de paz, de harmonia, de amor. Sinto a presença de Jesus nos acolhendo, nos amparando, segurando em nossas mãos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de poder doar o que eu tenho de melhor em meu coração para o próximo. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos muita paz aos países que se encontram em conflito, vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser recebidos, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelas famílias
que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos envolvendo esses irmãos em amor, em equilíbrio, em fé, em perseverança. Sintam a presença de Jesus nos fortalecendo. Silenciamos Jesus para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para curar todas as nossas enfermidades, para trazer o equilíbrio físico, mental e espiritual. Que eu consiga enxergar Jesus, porque eu estou aqui. Neste momento, gostaria de agradecer e servir a Ti, Jesus, sendo um instrumento do Teu trabalho, do Teu amor, da Tua luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos sempre a entrega de vocês em nos acompanhar na página Aura Vibração Espiritual no Facebook e também no canal do YouTube. Temos mais de 160 vídeos, estamos gravando vídeos inéditos a mais ou menos a cada 15 dias ou 3 semanas, dependendo, mas temos quase 200, acho que passou já de 170 vídeos com os mais diversos temas, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, baseados no Livro dos Espíritos e também nas obras de José Carlos de Luca, que tem temas maravilhosos e que complementam toda essa sabedoria divina que Jesus nos trouxe. E não se esqueçam que o porquê que nós estamos aqui hoje? Porque nós amamos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.